Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Life by Months. Daqui a pouco faz um ano que eu fiz meu intercâmbio e eu percebi que eu não trouxe absolutamente nenhum vídeo sobre isso aqui pro YouTube. Se você já me acompanha no Instagram, você acompanhou de perto meu intercâmbio, o que aconteceu, o que eu fiz, enfim. Mas eu nunca falei disso aqui, então cá estou eu pra falar um pouco da minha jornada, do que eu fiz esse ano no meu intercâmbio e do porquê que você deveria fazer o intercâmbio se você tiver a oportunidade. Então sim, no início de 2025 eu fiz o intercâmbio em fevereiro. Foi tipo assim, da segunda semana de fevereiro até a primeira semana de março, em Montreal, no Canadá, com o meu namorado. Então eu não fui sozinha, nós fomos juntos como casal. Foi um intercâmbio de um mês, como vocês perceberam. E a gente foi para estudar idiomas. Então, só para explicar brevemente, eu já falo inglês e eu tô estudando francês no momento, então quando eu e meu namorado a gente tava conversando sobre fazer o intercâmbio juntos, eu falei pra ele que eu não gostaria, assim, de estudar inglês no intercâmbio, porque não que eu já tenha o inglês perfeito, mas que eu queria uma língua que me desafiasse mais, que fosse algo difícil realmente e que a experiência do intercâmbio me ajudasse a aprender aquele idioma novo. Eu falei pra ele que eu gostaria muito de estudar francês e ele me falou que gostaria de estudar inglês. O nível de inglês dele também já é bom, mas ele queria melhorar, então a gente tava nessa situação e a gente conseguiu escolher o lugar simplesmente perfeito pra gente, que foi Montreal, no Canadá. Pra quem não sabe, é uma cidade bilíngue, então lá eles literalmente falam inglês e francês, as duas línguas são oficiais lá, é bizarro de legal, assim, porque você chega nos lugares, os atendentes já chegam com, tipo, bonjour, hi. Eles falam os dois, e aí a partir daí você meio que pode escolher qual idioma você quer continuar conversando com eles, e aí eles migram, eles se ajustam dependendo do que você fala com eles. É muito legal, cara. E Montreal, enfim, é uma cidade belíssima do Canadá. A gente foi numa época que é um pouco complicada lá, porque a gente foi no auge do inverno. Fevereiro ali é o auge do inverno em Montreal. Então, assim, teve esse ponto, mas não atrapalhou a gente em nada. A gente tava, assim, vivendo o melhor momento das nossas vidas ali. Foi incrível. O frio não atrapalhou nada. A gente tava bem preparado psicologicamente pra isso, porque a gente realmente escolheu essa época do ano. Era que ia ficar melhor pra gente. Inclusive, a gente foi ficar só um mês, justamente porque a gente pegou as férias da faculdade do Arthur. E como Montreal é bilíngue, lá as escolas também que fazem esse tipo de intercâmbio, né, também tem a opção de você escolher francês ou inglês. Inclusive tem até um pacote que você pode fazer os dois idiomas ao mesmo tempo. Pois é, bem legal. Mas aí acabou que eu fiquei na turma de francês e o Arthur ficou na turma de inglês. Foi um intercâmbio simplesmente perfeito. Mas eu não quero ficar aqui só falando da minha jornada também. Eu quero trazer um pouco dos pontos do porquê que se você tiver a oportunidade, eu acho que você deve fazer o intercâmbio. Algumas pessoas têm essa crença limitante de que intercâmbio tem que ser você se mudar para um outro país e passar muito tempo lá, tipo, ficar 6 meses morando fora, enfim. E uma experiência tão grande assim é meio assustadora também, né? É algo bem drástico. Mas, gente, eu e o Arthur, meu namorado, a gente fez esse intercâmbio de um mês. Simplesmente um mês. Foi muito pouco tempo? Sim, muito pouco é ótimo, né? Foi realmente pouco tempo. Todo mundo que a gente encontrou lá falava, nossa, vocês vão ficar só um mês aqui. Mas sim, porque era o tempo que a gente podia se dedicar para aquilo. Mas o ponto é justamente, a gente só tinha um mês pra viver essa experiência e a gente aproveitou muito esse um mês. A gente viveu assim, como se não houvesse amanhã, porque a gente sabia que daqui a pouco aquilo ia acabar. Então a gente foi em todos os pontos turísticos, a gente comprou tudo que a gente queria comprar lá. A gente até viajou pra uma cidade vizinha, que é Quebec City, que é a capital da província de Quebec. Conheceu lá Quebec City também, uma viagem bate e volta, assim, de um dia, foi super legal. Então, assim, sabe, mesmo com a neve, enfim, a gente aproveitou tudo que a gente tinha que aproveitar. Então, não é porque você só tem um mês ali da sua vida que você conseguiria sair pra fazer um intercâmbio que você não deve fazer, muito pelo contrário. Tem gente que faz intercâmbio de 2 semanas. Vai ser pouco, sim, não é uma quantidade ideal, assim, você não vai conseguir desenvolver tanto naquele idioma quando você estiver estudando. Talvez vai ficar meio corrido ali pra você conhecer tudo que você quer conhecer daquela cidade, mas ainda assim vale a pena, gente. É uma experiência, assim, que muda vidas. Então, mesmo se você tiver pouco tempo, mas você tiver a oportunidade de fazer esse intercâmbio, faça. Não se limite só pensando que intercâmbio tem que ser uma coisa muito longa, de 6 meses, 1 ano, enfim. Outra coisa também é a natureza do intercâmbio. O que muita gente faz é o que
eu fiz é o intercâmbio de idioma, né? Então é você ir para um outro país, ficar lá por um tempo, estudando o idioma que se fala naquele país para você aprender, se desenvolver, enfim. Esse é, acho que, o principal tipo de intercâmbio que tem por aí, é o que a maioria das pessoas fazem, mas existem outros também. Eu sei que existem intercâmbios de voluntariado, por exemplo, para você fazer um voluntariado, trabalhar em alguma instituição, enfim, nesse país de destino que você vai. Tem os intercâmbios de trabalho de verão, assim, nossa, isso é muito comum. Eu já vi bastante nos Estados Unidos, não sei se tem nos outros países, mas deve ter também. Que é, tipo, você passa o período do verão lá, fazendo algum tipo de trabalho. Tem muita opção, tá, gente? Então, assim, às vezes você pensa que não existe intercâmbio pra você. Ah, porque você não quer aprender outro idioma necessariamente, você tá desanimado de ter que estudar, assim. Só uma observação, tá? De fato, assim, eu e o Arthur, a gente achou bem cansativo a escola quando a gente tava no intercâmbio. Tinha que fazer dever de casa, gente. E assim, somos dois marmanjos. Eu já tava formada na faculdade, o Arthur quase formando. A gente tendo que fazer dever de casa, tipo assim. A gente ficou meio sobrecarregado um pouco, assim, com essas demandas da escola. Tipo, nossa, a gente queria sair pra turistar num domingo. Aí, não, mas tem dever de casa pra segunda-feira, temos que fazer. Enfim, a gente conseguiu conciliar, tá? Isso também não atrapalhou muito, assim. Mas é algo a se pensar, né? Que você vai precisar dedicar um tempo pra realmente estudar aquilo. Mas, bom, o que eu quero dizer é, você pode achar que nada disso encaixa pra você, que você não gosta de nada disso, mas vale a pena pesquisar a fundo mesmo todos os tipos de intercâmbio que você pode fazer no país que você, às vezes, já tá pensando em ir, enfim. Porque você pode se surpreender e encontrar opções diferentes que se encaixam com o seu perfil e vale muito a pena. O mágico do intercâmbio, independente se você vai pra estudar, pra trabalhar, se você vai no verão, se você vai no inverno e pra qual país você vai, é que você pode ter uma grande certeza. Você vai sair muito da sua zona de conforto. E, gente, o que é a vida se não você se propor a várias vezes sair da sua zona de conforto, viver experiências completamente diferentes que você nunca viveria se você só ficasse aqui no seu quarto, deitado na cama, na sua cidade, pra sempre, quietinho. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito, assim, de sair da minha zona de conforto, porque é desconfortável, né? Não é legal. Eu sinto muito medo, assim, de fazer algumas coisas diferentes. Então, é claro que eu acho que se eu tivesse ido sozinha nesse intercâmbio, eu ia ter ficado bem mais, assim, com medo, pé atrás, assim, com medo de alguma coisa dar errado, de me arriscar, enfim. Como eu tava com meu namorado, eu tinha uma segurança ali de ter uma pessoa de confiança comigo que também fosse um porto seguro. Se eu precisasse de qualquer coisa, ele tava lá pra me ajudar. E vice-versa também. Então, isso não foi tão dramático, assim, no nosso intercâmbio. Mas, ainda assim, quando a gente tá lá, assim, a gente tá num país que não fala o nosso idioma materno. E você vai pedir qualquer café, assim, na rua, eles vão, às vezes, te perguntar coisas que você não vai entender no idioma que eles estão falando, seja francês, seja inglês, enfim. E você vai se ver em situações que, por exemplo, eu fui no Starbucks pedir um chocolate quente e um croissant. Eu falei com a moça em francês, me arrisquei, assim, a pedir em francês, e aí ela me devolveu uma pergunta que eu não entendi nada do que ela falou. Eu fiquei, tipo... Aí eu fiquei, tipo, não, sabe? Eu respondi, tipo, achando que fosse uma pergunta de sim ou não. No final, ela tava perguntando o meu nome pra escrever no copinho lá do Starbucks. Aí ela falou, tipo, mais devagar e lentamente depois. Aí eu entendi. Eu falei, meu nome é tal, desculpa, meu francês é muito ruim. Tanto que ela respondeu, não, seu francês tá ótimo. Enfim, o pessoal no Canadá é muito gente boa, então, enfim, ajuda. Mas, sabe, você tem que se colocar nessa posição de se desafiar, de arriscar, fazer coisas diferentes, viver experiências diferentes. Até porque, ainda mais se você for sozinha, assim, você vai ter que conhecer pessoas diferentes também, conviver ali, fazer amizades, enfim, pra você não ficar completamente abandonado num país diferente. É legal que você faça amizades ali na sua escola, no seu trabalho, enfim. Isso tudo é muito louco, porque é justamente essa posição de você se colocar fora da sua zona de conforto e ficar desconfortável constantemente. Isso te traz um aprendizado tão grande, assim, uma confiança muito maior em você mesmo, sabe? Tipo, cara, eu consigo lidar com diferentes tipos de situações. Depois de um intercâmbio, você vai ter noção que você se tornou uma pessoa diferente. Você se tornou uma pessoa mais empática, com mais confiança em você mesmo, igual eu falei, de lidar com diferentes tipos de situação. Uma pessoa mais corajosa, justamente pra passar por esse tipo de situação. Uma pessoa mais aberta, sabe? A diferentes contextos, diferentes experiências de vida, enfim, porque
Na minha escola, por exemplo, na minha turma, existem diferentes tipos de alunos ali, uma pessoa de cada país diferente. Então, por exemplo, eu tinha uma amiga da Colômbia que tinha uma vivência bem parecida, assim, com a minha, por ser América Latina, né? A gente tinha as mesmas piadas, assim, enfim. Mas também um outro lado de, tipo, tinha uma chinesa na minha turma também, na minha mesa de roda lá de conversa durante a aula. E ela já trazia uma vivência completamente diferente. Ela era um pouco mais velha, ela já era mãe. O filho dela tava fazendo faculdade nos Estados Unidos. Ela era da China, mas morou em vários lugares já. E daí ela tava morando um tempo em Montreal também. Ela já tinha uma opinião completamente diferente de Montreal. Ela não gostava tanto da cidade. Ela falava que achava a cidade suja. E eu e a colombiana olhamos assim, tipo... A cidade suja, que isso? Pra gente era absurdo, mas sabe, viver diferentes tipos de experiência. Inclusive a chinesa era super gente boa, tá, gente? Tô só comentando assim, diferenças culturais, enfim. E você vai ver que cada um tá num momento da vida, mas que todos surpreendentemente estão juntos lá, ou trabalhando, ou estudando no mesmo lugar, naquele mesmo país. É uma loucura e é muito engrandecedor, assim, vai te fazer crescer muito como pessoa. Ainda nessa linha de você ter contato com diferentes culturas, diferentes pessoas, é muito louco porque você vai ver as pessoas realizando sonhos dela e, inclusive, talvez, algumas pessoas vivendo o seu sonho. Então, sei lá, por exemplo, se o seu sonho é morar fora, e aí você foi passar um período de intercâmbio num país que você gostaria muito de morar, enfim... Você vai conversar com as pessoas que estão lá pra morar mesmo, sabe? Que estão tentando, enfim, uma imigração ali, conseguir uma residência permanente, o que quer que seja. E só de ter contato com essas pessoas, de poder conversar, saber qual que é a história delas, o que elas estão fazendo lá, enfim. É muito engrandecedor. Te inspira muito a seguir os seus sonhos. Mesmo que o seu sonho não tenha nada a ver com morar fora, mas... Você vê ali alguém que tá do seu lado diariamente, que tá buscando realizar o sonho dela, te inspira muito a você também ir atrás dos seus sonhos e conquistá-los. E o intercâmbio, ele tem esse caráter também de fazer você abrir um pouco os seus olhos em relação ao mundo, assim, as oportunidades que a gente tem, sabe? O mundo é muito diverso, é muito amplo, tem muitas possibilidades, muitas oportunidades. E também a experiência de fazer o intercâmbio vai te abrir os olhos pra isso, assim. Porque, querendo ou não, gente, assim... Se a gente só fica no nosso quarto, enfurnado dentro de casa, todos os dias, sai só pra ir na padaria e olhe lá. Você fica sem ter um pouco essa noção da realidade, assim, de que o mundo é muito grande, que tem muitas opções por aí. A gente se limita muito ao nosso ambiente atual, sabe? Nossa realidade, ela tá muito presente diante dos nossos olhos e dos nossos arredores. Então, quando você faz o intercâmbio, você é exposto a uma realidade diferente da sua e você fala, opa, tem gente vivendo desse jeito aqui e esse jeito é muito legal de se viver. Por que que eu não tô vivendo desse jeito aqui? Por que que essa não pode ser a minha realidade? Então, você se abre um pouco para as possibilidades que existem. E eu acho isso muito legal. A vida tá aí para ser vivida mesmo. A gente não tem que ficar enclausurado dentro de casa, dentro do quarto. Vamos conhecer o mundo. Se a gente tiver oportunidade, claro, vamos conhecer o mundo. Enfim, o vídeo é basicamente isso. Eu espero que eu tenha convencido, talvez, vocês a pensarem na ideia, pelo menos, de fazerem um intercâmbio. É uma experiência que muda vidas, igual eu já tinha falado. E eu sei que intercâmbio é caro, tá? Assim, nem todos são caros, igual eu falei que existem diferentes tipos de intercâmbio. Então eu sei que não é algo extremamente acessível. Tem como ser acessível, mas são rotas um pouco mais complicadas, um pouco mais concorridas, talvez. Por exemplo, eu sei que lá no FMG, né, você fazendo uma universidade pública no geral, eu acho que normalmente existem programas de intercâmbio pra você fazer, tipo, um semestre da sua faculdade fora, mas é mais concorrido. Enfim, existem várias opções, mas eu entendo que o dinheiro é uma questão. E é por isso que, em todas as minhas falas, eu sempre coloco, tipo, se você tiver a oportunidade de fazer o intercâmbio, faça. Porque é claro que se isso for te quebrar completamente, assim, isso vai gerar um caos na sua vida, vai te prejudicar financeiramente, ou sei lá, não faça. Às vezes não é o momento ainda. Mas se você tiver a oportunidade, é legal que você tenha essa experiência. Vai ser muito enriquecedor pra você como pessoa. É isso, gente. Se vocês quiserem saber um pouco mais do meu intercâmbio lá em Montreal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma dica, enfim, deixa aí nos comentários. Eu realmente não falei muito disso aqui no YouTube, eu compartilhei mais lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me acompanha no Instagram, me acompanha lá, porque lá é minha rede social principal, é o que eu posto mais, assim, sobre a minha vida e o que tá acontecendo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um tema aí um pouco diferente pro canal. Fica à vontade pra deixar sugestões de vídeos aí também nos comentários e até o próximo vídeo. Um beijo!